sobre, né, já que a gente falou da Stephanie, que recentemente foi draftada, né, na NBA, na quarta escolha, foi a primeira brasileira a chegar à WNBA como draftada, né? E só que está com um problema de lesão, por isso ainda não jogou lá no Dallas Wings. E curiosamente ela foi draftada pelo Washington Mystics, depois Eu estava trocada para Dallas. torcendo para ela. Pena que teve essa troca aí, né? Porque, para quem não sabe, a Ellen jogou no Washington Mystics de 2001 a 2003 Isso. e teve lá também seus bons momentos. Queria que você contasse mais sobre essa experiência na época, como foi jogar lá no sentido de se você conseguiu jogar o seu melhor basquete, se você teve dificuldade no começo e tal, sua relação com as estrelas que tinham na época. E curiosamente também você pegou uma época em que o Michael Jordan, que você citou anteriormente, jogava lá no Washington Wizards, né? Você teve alguma relação ali de proximidade, de conhecê-lo, de conversar com ele? Como que era o dia a dia ali naquela época de Washington Mystics? Eu acho que a Stephanie não foi a primeira a ir draftada. Eu acho que a Damires foi também. Não na primeira ronda, pode ser que sim. E a Cynthia Tuiu, se eu não me engano, também passou pelo draft. Não sei, depois vocês me falem aí. Mas eu acho que eu tenho quase certeza que aconteceu com a Cynthia Tuiu e com a Damires. Não sei se na primeira ronda, né, que fala. Acho que mas elas também passaram pelo draft. Eu não, eu fui pelo training camp, né? O que aconteceu? Eu lembro que em 2000, ou melhor, em 98, eu jogava em Santo André. E não sei se vocês se lembram que as americanas montaram um time, porque elas estavam divulgando a WNBA. A Janete já tinha jogado lá em 97, e elas vieram fazer um tour aqui no Brasil, em 98, contra algumas equipes no Brasil. Eu estava em Santo André com a Jane, aí elas jogaram com a gente, elas jogaram com o time das minhas irmãs, que estava no Paraná, e jogaram com a equipe do BCN, que era a Karina, a Claudinha, a Paula. E eu joguei muito bem esse jogo. Nossa, eu joguei super bem, eu, a Jane, o nosso time perdeu de pouquinho. E o técnico da Janete queria que eu fosse jogar lá com ela no Houston Comets. Na próxima, em 99, em 2000. Aí eu falei para o meu agente, né? Eu falei, olha, eu não vou, porque eu quero me preparar para a Olimpíada, eu quero uma medalha, que eu tinha acabado de ganhar, né? A Silvia tinha acabado de ganhar medalha de prata com a seleção, que eu tinha machucado o joelho, eu não fui em Atlanta. Aí eu falei, não, em 2000 eu quero uma medalha. Então, eu não vou sair para ir para a W e depois me apresentar na seleção no meio do caminho. Não quero isso. Eu quero ficar com a seleção desde o começo até o final, porque eu quero essa medalha. E graças a Deus deu certo. E aí, nessa preparação aí, né, de jogar no Brasil, né, e depois pensar em WNBA, acabei jogando com a Vicky Bullet e a Muriel Page aqui no Brasil, no Paraná Mangueira, com a Vicky também no Paraná, e depois a gente foi para o Rio lá para defender o Paraná Mangueira. Conheci as meninas e tal. Em 2001 surgiu a oportunidade de fazer um training camp no Washington Mystics. Eu falei, nossa, vai ser demais, né? As meninas que eu conheço, as minhas amigas aqui do Brasil, ir lá para Washington. Então vamos. Então isso foi em 2001. Eu passei pelo training camp. Gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu achei que eu já estava no time. Ah, Ellen, você vai lá para o training camp. Eu nem sabia que era training camp. Vamos embora, vamos treinar. Vou treinar. Era só treino, não, era tipo uma peneira, né? Caipira, né? Caipira. Aí eu cheguei lá, tal, treinei, tal. Nossa, eu treinei super bem, sabe? Nossa, legal, adorei. Fui muito bem recebida lá. Era o Tom Mayer, o técnico australiano. Aí chegou no dia do corte lá, de definir as 13 jogadoras, o meu agente me liga, Ellen, parabéns, você está no Washington Mystics, né? Você ficou lá. Mas como assim que eu tô? Eu achei que eu já estivesse. Aí, enfim, deu tudo certo. Aí eu joguei com a Vicky, joguei com a Muriel, e elas me receberam super bem. A Vicky já falava o português, porque ela já tinha jogado na Itália, e tinha ficado aqui no Brasil também com a gente, então ela me ajudou muito, a Vicky Bullet, muito. E a Paige era mais brincalhona, tal, também me ajudou bastante. Eu fiz mais amizade com a Ine LeFleur, que era australiana, base, armadora lá, não sei se você lembra, a armadora. Bem morena, australiana, né? Espetacular também. Nossa, uma pessoa fantástica. Até hoje a gente troca mensagem, tudo. E o Tom Mayer, australiano, excelente. Nossa, para mim foi uma honra ter jogado com ele e joguei também com a Shamika Holtzclaw e com a Nick McRae, né? Que infelizmente faleceu recentemente. Assim, cortou meu coração. Nossa, muito triste, muito triste. E foi um ano assim espetacular ali, uma experiência muito diferente para mim.
Eu tive que mudar, assim, eu sempre joguei a minha função principal, vocês me acompanham um pouco, foi de armadora ala, né? Então, eu sempre fui armadora nata e fazia uma vez ou outra ali para ajudar a equipe, jogava de ala quando queria ter um pouco mais de liberdade para arremessar ou para definir. Cheguei na W, eu não consegui jogar de armadora lá, porque era um estilo muito rápido, muito veloz para o meu estilo de jogo. E o Tom Maier sabia disso, me jogou para as bolinhas de 3, né? Então, eu tinha muito claro isso, né, do técnico comigo, não é, você vai, corre, que a N vai em velocidade passar essa bola para você chutar de 3, em contra-ataque. Então, era assim que eu jogava lá no Washington. No terceiro ano, que mais ou menos eu joguei um pouquinho de armadora, mas a minha função lá era arremessar a bola de 3 pontos. Então, eu só jogava de 2. Dificilmente eu jogava de 1. Eu tive, assim, eu me adaptei, né? Eu, particularmente, assim, foi um grande desafio para mim, porque muitas pessoas me falaram que eu não ia conseguir jogar lá. Você não vai conseguir jogar, não é o seu estilo de jogo, você não é rápida, você não tem defesa, realmente não tinha nada disso, não era rápida, não tinha defesa, reconhecia minhas limitações. Mas eu falei, não, eu vou, né? Quero ir, quero conhecer, é um desafio que eu quero enfrentar. Assim, eu precisei melhorar minha defesa, porque me exigia para eu estar um pouco mais em quadra, eu não jogava 20 minutos, 30, eu não jogava, mas 15, 12 minutos que eu jogava, eu aguentava ali, segurava. Então, eu melhorei minha defesa, melhorei minha condição física, porque é o que eu falei para vocês. Não tinha treininho mais ou menos lá. Não dava... Eu nunca fui assim, eu sempre fui jogadora, né? Eu falo, se eu conquistei alguma coisa, foi porque eu gostava de treinar. Porque se eu não treinasse, eu não jogava. Então, eu sempre amei treinar. E isso me ajudou lá nos Estados Unidos, porque para mim era um prazer estar na quadra treinando, né? Então, eu me fortalecia, ganhava confiança no treinamento. Então, o treinamento era muito intenso. Então, ganhei massa muscular, consegui melhorar um pouco da minha velocidade e me adaptei ao estilo de jogo. Me adaptei, por incrível que pareça. Muitos falavam que eu não ia conseguir. Até minha mãe duvidou, falou, nossa, Ellie, será que você vai conseguir? Eu falei, vou, mãe, eu vou lá tentar, e deu certo. Foi uma experiência, assim, fantástica, mas que eu tive que me adaptar também àquele estilo de jogo que, no começo, foi um pouco diferente, mas que eu espero, né? Assim, olhando para trás, eu falo, nossa, que bom que eu fui e consegui contribuir da melhor maneira possível. Sobre o draft, só corrigindo o que eu falei, na verdade, ela foi a primeira jogadora saindo do college, né? Brasileira saindo do college para o draft. Então faltou essa parte da informação, mas sim, então tanto a Cíntia quanto a Damires foram draftadas também. E na primeira rodada, estava até confirmando. Mas as duas foram de primeira rodada. A Cíntia foi a quarta escolha também, assim como a Stephanie, só que lá em 2000, né? Lá se vão. Ela foi para o Orlando Miracle, que não tem mais, infelizmente. Não tem mais, né? Exatamente. Uma pena. E a Damires foi para o Minnesota Lynx, né? Na época, e ela estava jogando na Espanha, por exemplo. Né? Então, por isso que, assim como o draft da NBA, tem jogadores que saem da Europa para jogar para serem draftados. Então, também foi o caso delas na época, mas agora a Stephanie foi pelo college. Acho que faltou você responder só sobre o Michael Jordan, né? O Michael Jordan. Então, o que aconteceu? Em 2003, ele comprou o Wizard. Ele estava jogando e comprou também, não foi isso? Ele comprou. Ele tinha uma função de presidente de operações, né? Ele resolveu voltar a jogar em 2001. Em 2003 ele parou e voltou para essa função, então ele ficou meio... Ele era meio dono. Diretor, Exato. Ele o que aconteceu? Alguma parte, né? Ele tinha ali uns direitos, né, do Wizards, que a gente também, né? O Mystics estava ali no guarda-chuva. Infelizmente, eu não pude conversar com o Michael Jordan, mas é uma história que eu sempre conto também. A gente estava treinando, o MCA Center, na época, né, que agora mudou de nome, tem a quadra principal e tinha a nossa quadra de treinamento, que é ali, do lado da quadra principal. Então, um corredor enorme e a quadra. Normalmente, a gente sempre treinava, eu não sei, agora acho que mudou, né, tem outro ginásio, nessa quadra anexa, que é dentro do ginásio. E no dia de jogo, a gente ia para a quadra principal, às vezes, não era sempre. Então, vamos bater arremesso de manhã. A gente está treinando lá,
a Vicky Bullitt, Ellen, olha quem tá ali na quadra. Do nada, Ellen, olha quem tá ali na quadra. Eu lá, né, concentrado. Mas quem, Vicky? Quem? Aquele moço ali, ó. Era o Michael Jordan. Gente, meu coração disparou, minhas pernas ficaram trêmulas. Eu não sabia onde eu estava, mas eu vi que o Michael Jordan, E ele estava fortão, sabe? Ele estava, né? Já aquela não sabe se para, se continua. Mas assim, me deu um negócio, mas ele passou, ele não parou para conversar com a gente, que a gente estava, né, aquecendo para o treino. Foi a única experiência que eu tive ali no Washington com o Michael Jordan, foi essa, de vê-lo assim, em quadra, muito próximo. 10 passos eu estava dele. E a gente ficar, né, todo mundo ali emocionada de vê-lo. Então, infelizmente, foi o único contato mais próximo que eu tive com ele foi esse, mas eu sempre falo que um dia ele chegou a ser meu chefe, né? Porque ele tinha uma parte ali no clube, mas foi muito legal, foi muito bacana poder viver, né, esse momento. E teve um outro momento também, que aí já foi bem mais lá em 92, quando o basquete feminino foi a primeira vez para a Olimpíada, que foi em Barcelona. A gente tinha muito acesso ali, né, ao ginásio e tal, e a gente cruzava muito com os americanos. Então, cruzamos com ele, cruzamos com o Magic Johnson no corredor lá em Badalona, né, porque a gente jogava em Badalona. A Olimpíada é em Barcelona, mas Badalona é do lado, então é grudado, né? É como se fosse São Paulo, Osasco. E a gente também cruzava do ladinho, assim, com eles. Então, a gente ficava assim, gente, tirava foto lá no desfile, né, da Olimpíada, tem algumas fotos até, mas foi assim, uma loucura, né? Ali foi uma loucura porque eles estavam no auge ali, né? Dream Team, né? Todo mundo queria. Não. Imagino você hiper nova também, né? Você tinha 20 anos, né? 19, 20? 19. Exatamente. 19 anos, não tinha feito 20, porque eu sou de novembro, eu era mais nova do time, era. Então, assim, vendo esses caras de perto, assim, né? Primeira Olimpíada, vendo esses caras de perto. E a maior seleção da história dos Estados Unidos. Só isso, só. Exato. Nada mais que isso. Não tem, né? Igual aquele time lá, não vai ter. Nunca mais na vida.